não pode ser, o senhor tem que reverter essa situação. Falei, sim, senhor, bispo. Só que por dentro de mim eu já não suportava mais. Já não suportava. Quando eu subia no altar, o Espírito Santo já falava para mim. A paz a todos, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, de uma maneira abundante, para a glória de Deus. Eu estou aqui com o bispo da igreja, o bispo Jorge, da Igreja Mundial do Poder de Deus aqui em Fraiburgo, né? E com a obreira Salete, e com a obreira Neuci. Estão aqui comigo, a minha esposa, a missionária Ellen. Estamos aqui esclarecendo uma situação que infelizmente foi contada de maneira errônea. Família, mostramos aqui no canal André Carpano com exclusividade um dos templos da Igreja Mundial do Poder de Deus em Santa Catarina completamente vazio. Ficou subentendido que o apóstolo Valdemiro Santiago teria sido roubado. Entretanto, essa história tem um desfecho daqueles que vocês não fazem a mínima ideia. Tão curiosos? Fica com o baixinho até o final do vídeo que todo mundo já está ligado. Bora lá? Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espiem bem para essa peripécia. O pacato templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, pastoreada pelo pastor Evandro Rufino, lá em Santa Catarina, infelizmente teve um vídeo vazado onde o mesmo se encontrava completamente vazio. Trouxemos com exclusividade essa informação e ventilou pelos 4 cantos do globo terráqueo da Abílio Santana que o Valdemiro teria sido afanado, roubado, teria se lascado. Inclusive até conjecturei aí que a maldição tinha voltado contra ele. Entretanto, o pastor em questão decidiu aí agora fazer alguns vídeos para explicar o que aconteceu. Ou melhor, 2 vídeos. Mas para uma melhor compreensão do vídeo onde ele traz aí o esclarecimento do que aconteceu no templo, precisamos compreender o que ele falou na live anteriormente, porque está repleto de detalhes mirabolantes, onde ele inicia falando sobre a sua experiência de 15 anos na obra. Há 15 anos, como eu disse, eu entrei nesse ministério como pastor. Há 15 anos atrás. Foram muitas cidades. Eu lembro das igrejas por onde passei, do povo por onde passei. A primeira igreja que eu estive foi na cidade de Dracena, né? Ali, como auxiliar, eu dormi em cima da laje. Eu não tinha nem chuveiro para tomar banho. Ali eu dormi em cima, junto com a caixa d'água. Essas foram as condições para a nossa entrada na Igreja Mundial, né? A gente comia o que o pastor titular dava e quando ele tinha disponibilidade. Às vezes ele saía, demorava, às vezes passava tempo fora, mas nunca reclamamos. Depois de lá, eu fui auxiliar na igreja de Tupã. Na Igreja Mundial de Tupã, naquela época, eu cheguei a comer resto do pão da Santa Ceia, porque o pastor saiu e ficou 3 dias fora. E eu fiquei 3 dias comendo o resto do pão da Santa Ceia. Eu dormia na sala de campanha, que era tão grande que eu colocava um colchãozinho no chão e os meus pés ficavam para fora da sala, não dava para fechar a porta. Eu dormia assim, auxiliando na Igreja Mundial do Poder de Deus quando eu comecei. De lá eu fui para Parapuã. Em Parapuã eu passei fome. Eu não tinha ajuda de custo da igreja, não recebia uma moeda da igreja. Eu passei fome. A minha esposa, que hoje é minha esposa, a missionária Ellen, na época era minha noiva, né? Então ela que trazia comida para mim, ela ia até lá levar comida para mim e ir embora. Porque eu não tinha ajuda nenhuma da igreja, mas nunca reclamei. Passei em outras igrejas, eu passei na igreja de Salmourão, já casado com a minha esposa, e nós dormíamos no chão. O bispo aqui de Fraiburgo fez um vídeo, né,
dizendo que ele estava dormindo no chão. Daqui a pouco eu vou dar os detalhes, vou falar sobre isso. Eu também dormi no chão. Eu dormi no chão, bispo. Se o senhor ver esse vídeo, eu dormi no chão também com a minha esposa. Em cima dos coletes de campanha. Eu dormi no chão também. Eu tomava banho de mangueira no banheiro do povo, porque não tinha banheiro, chuveiro, a gente não tinha casa. E não ficamos assim pouco tempo não, ficamos assim muito tempo. Também dormi no chão. Mas nunca fiz vídeo reclamando para ninguém. Eu nunca fiz vídeo reclamando para ninguém não. Porque eu estava lá de coração para fazer a obra de Deus. Eu não recebi uma moeda. Eu lembro até hoje da dona Silvia, lá de Salmourão. Peço a Deus que ela esteja bem. Dona Silvia levava para mim uma marmita todo dia e uma latinha de refrigerante para eu me alimentar, porque não tinha dinheiro. Mas eu não fiz vídeo reclamando para ninguém. De lá eu fui para a igreja de Oswaldo Cruz, a igreja de Oswaldo Cruz escandalizada. A igreja de Oswaldo Cruz, quando eu cheguei lá, quase não tinha ninguém, por causa de escândalo. Mas eu cheguei lá, trabalhei, botei o coração na obra de Deus, não no dinheiro. Botei o coração na obra de Deus, em pregar a palavra, abençoar o povo, e a igreja se encheu. Eu lembro até hoje que a primeira concentração que o bispo regional foi fazer lá, na mesma semana, ele me tirou e colocou um amigo dele na igreja. Na mesma semana eu perdi a igreja, porque tinha povo. Porque quando ele me mandou para lá, a igreja não tinha povo. Então, esse tipo de coisa se tornou até recorrente. Quando você vai numa igreja que não tem povo, não tem recurso financeiro, você fica lá, sendo pressionado a crescer, sendo pressionado a crescer todo mês. Tem que dar, tem que dar. Aí quando a igreja cresce, que o povo vem, aí alguém tira você e coloca um amigo, coloca um conhecido. É sempre assim. Essa é a prática comum. Então, diante de tudo isso, Bispo Alexandre está dizendo aqui, ó, eu dormia também, eu e minha esposa e filhos, dentro da igreja. Quantas vezes? Pois é, bispo, o senhor sabe muito bem o que eu passei, o senhor passou também, mas eu permaneci firme ali, buscando a Deus, servindo a Deus, porque havia e ainda há pureza no meu coração. E por causa disso é que eu me desliguei da Igreja Mundial do Poder de Deus. Passei muitas igrejas, passei muitas dificuldades, muitas. Ele também faz questão de explicar como era tratado dentro da Igreja Mundial do Poder de Deus pelos pastores e bispos que estavam acima dele. Uma dessas igrejas foi a igreja de Lucélia, onde a igreja era combatida. Chegou até entrar gente dentro da igreja para tomar o microfone da minha mão, jogar na porta da igreja durante as reuniões, colocar caixas de som profissional na porta da igreja com som alto para ninguém ouvir o que eu estava falando, mas eu permaneci. E lógico, ele também confirma que vai abrir um ministério. Esclarecendo já se eu estou abrindo um ministério para pregar a palavra, estou sim, estou para pregar a palavra sem ganância, falando a verdade, sem pressionar ninguém, pregando aquilo que é bíblico, aquilo que é lícito pela palavra, com base exclusivamente, tão somente na palavra. Não quero, inclusive, trabalhar para sustentar minha família, coisa que não é permitida na Igreja Mundial do Poder de Deus, nem pastor nem missionário pode ter um trabalho para se sustentar. Então eu vou trabalhar para sustentar minha esposa e os meus filhos. Eu não quero pressionar ninguém a dar absolutamente nada na igreja. Só aquilo que é bíblico e pela escolha da própria pessoa. E para suprir a igreja. Para suprir a igreja. Não é para mandar para lugar nenhum, com transparência, com fidelidade, com justiça. Ele ressalta algumas dificuldades da vida. Entre elas, 3 inícios de infarto que acabou tendo por conta aí da cobrança na obra. Eu não vou citar todas as igrejas por onde passei, porque em 15 anos é muita igreja, mas eu quero dizer para vocês, eu tive 3 começos de infarto, nos últimos anos. Eu tive um começo de infarto em Tubarão,
quando passei aí. Eu fui Pastor socorrido Rodrigo, pelo obreiro, na época o obreiro Rodrigo. Olha lá, ele está na Deus live, abençoe, irmão Rodrigo. Ele está na live. Ele também ressalta a informação de um calote que foi em uma certa senhora extremamente necessitada. Ali em Itapema, a coisa foi séria, porque assim, a igreja o salão da igreja era de propriedade de uma senhora, Dona Cacilda, mulher decente, mulher decente, mulher correta. A renda dela era o aluguel da igreja. Ela teve problema de saúde e foi parar na UTI. E eu pedindo para a direção da igreja me liberar. Inclusive o pastor Anderson que está aí, que hoje, graças a Deus, não faz mais parte desse ministério, ele pediu também liberação para a direção da igreja para pagar o aluguel lá. Foi isso, missionário? Sim. Pediu liberação, porque o senhor também é um homem correto, mas não foi liberado. Ninguém deixava a mulher na UTI, não deixavam a gente pagar o aluguel para ela comprar remédios e pagar as despesas médicas. Lá, está escrevendo aí, ó, quantas vezes tentamos pagar e não era autorizado. Sim, quantas vezes, meu pastor. A igreja não autorizava pagar, devendo aluguel em cima de aluguel. O salão não pagava nem o IPTU. A igreja não liberava pagar o IPTU. 100 mil reais de IPTU lá. Estavam a ponto de perder o prédio, porque a igreja não pagava o IPTU, eles tiveram que pagar, porque a igreja não estava pagando. Ele também cita o bispo estadual que fez o vídeo do suposto roubo. Para hoje, alguém fazer um vídeo sem nos ouvir, inclusive o bispo estadual, né, Bispo Carlos, sabendo, eu mandei uma mensagem para o senhor quando eu saí, dizendo para o senhor que a chave estava na imobiliária por falta de pagamento. Eu passei vergonha com a funcionária da imobiliária vindo buscar a chave dentro da igreja. Por falta de pagamento, não pagava, aluguel atrasado. E eu disse, bispo, as coisas estão ficando com os membros da igreja, porque foram doados pelos membros, foram comprados pelos membros, né? E os membros não queriam que a igreja fechasse. Os membros não queriam e não querem que a igreja fechasse. Muitas pessoas vão ficar ainda na Igreja Mundial, e eu amo todas elas. E espero que um dia elas enxerguem a verdade. E eu disse, as coisas estão na casa dos membros. Eu não roubei nada da igreja não, bispo. Como o próprio bispo daqui fez um vídeo, foi parar no André Carpano, né? Dizendo, o rapaz levou as coisas, o rapaz... obrigado por me chamar de rapaz, né? Porque numa idade dessa, de cabelo branco... Quando né? só o que a gente fez foi guardar o patrimônio da igreja para que não ficasse preso dentro da igreja, porque a imobiliária ia lacrar o salão. A imobiliária chegou a trocar o miolo da chave, né? Inclusive eu falei para eles mesmos. Falei, olha, se vocês quiserem trocar o miolo da chave, troque. Falei sim. E eles trocaram. Eles trocaram, porque já iam trocar mesmo, porque é procedimento padrão. É procedimento padrão. Entendeu? Só que nós tentamos preservar as obreiras, né, de Deus, tentando preservar as coisas da igreja, porque fechando a igreja aqui, as coisas iam ser mandadas e eles iam ficar sem igreja. Eu falei, não, vocês não vão ficar sem igreja. Nós vamos continuar pregando a palavra, não na Igreja Mundial, mas vamos continuar pregando. Ele também faz questão de afirmar que as imobiliárias, pelo menos lá de Santa Catarina, não querem nenhum vínculo com a Igreja Mundial do Poder de Deus, justamente por questão de calote. Nós tentamos, quando a imobiliária notificou a igreja para sair do salão, eu pedi 30 dias, eles deram, para achar outra sala. Eu pedi mais 30, eles deram. Eu pedi mais 30, eles deram. Eu passei vergonha em várias imobiliárias. Eu passei vergonha. Porque quando a documentação da igreja ia lá na imobiliária, eles diziam, olha, tem tantos processos por inadimplência. Então não dá para alugar para vocês. A única imobiliária que aprovou, provavelmente porque não consultou, porque não quis consultar, não sei qual foi, né, o critério da imobiliária, nós conseguimos uma sala, mas o bispo não aprovou porque ele disse, vai cair a arrecadação para São Paulo.
Quer dizer, o mais importante é mandar para São Paulo, não importa onde é que os membros vão buscar a Deus ali na cidade. O importante é a arrecadação para São Paulo. Ele relembra algumas obrigações e pressões psicológicas que passou na instituição. E uma coisa que eu estava conversando essa semana, né? O bispo faz reunião e diz assim, olha, todo mês vocês têm que crescer. Todo mês vocês têm que crescer. E se não corresponder, né, como eu já recebi mensagens, como vários pastores já receberam esse tipo de mensagem, se não corresponder, vai viajar. Se não corresponder, a gente tira. Agora eu pergunto, quem é que recebe um salário que aumenta todo mês? Aí diz assim, não, mas tem que entrar gente nova na igreja todo mês, com esse tanto de escândalo. Com esse tanto de escândalo, gente nova todo mês, você acha que o povo quer se envolver num ministério que onde você se vira tem escândalo, para onde você se vira tem escândalo? O povo não quer mais isso não. O povo quer pregar, quer ouvir a palavra em paz. O povo quer agir a fé deles em paz, buscando a Deus com sinceridade num lugar que eles sabem que não é mal intencionado como muitos são. Eu sei que ainda tem homem de Deus e mulher de Deus na igreja mundial, mas eu peço que Deus ilumine o coração e a mente de vocês e que vocês, percebendo que não vai mudar, que vocês façam mesmo o que eu estou fazendo. Que busquem a Deus com sinceridade. Eu sei que vocês estão buscando a Deus com sinceridade, mas vocês estão no lugar errado. No lugar errado. E enfim, ele decide confessar que o Espírito Santo de Deus tocou no coração e fez com que ele mudasse de postura. Quantas vezes, nessas últimas semanas, principalmente eu recebi uma ligação do bispo estadual, o bispo Carlos, dizendo para mim assim, pastor, isso aqui está certo que o senhor mandou para São Paulo? Eu levei até um susto. Está certo isso aqui, pastor? É só isso mesmo? Sábado, 5 horas da tarde, ele ligou pra gente. É só isso mesmo? Não pode ser, o senhor tem que reverter essa situação. Eu falei, sim, senhor, bispo. Só que por dentro de mim eu já não suportava mais. Já não suportava. Quando eu subia no altar, o Espírito Santo já falava para mim que eu estava errado, que eu estava pressionando o povo. Eu peço perdão a vocês aqui. A gente fica até abalado emocionalmente, porque eu falava para o povo da igreja, eu sei o esforço, a luta de vocês, batalhando lá fora para trazer um dízimo, uma oferta aqui. Mas o bispo toda hora, a direção da igreja toda hora, né? Tem que crescer, tem que dar, tem que render, tem que dar. Ele também afirma que possui provas de um suposto esquema dentro da igreja mundial. E isso são palavras dele, não são palavras do André Carpano, viu? Prestem atenção. E o senhor, bispo Carlos, não diga para mim que eu estou mentindo, não. Temos prova de... Não diga não, porque eu tenho prova de tudo que eu estou falando. Eu tenho prova de tudo que eu estou falando. Eu tenho documentação, eu tenho print de conversa, eu tenho áudio. Depósitos. Tenho depósitos, cópias de depósitos. Diga para mim que eu estou mentindo, não. Quem me conhece sabe que eu sempre fui de falar a verdade. Ele também ressalta algumas exigências que eram impostas sobre eles. Então, Juscelino da Silva, paz, homem de Deus. Paz, pastor, é verdade, homem de Deus. Não fica. Homem de Deus não fica. Pois é. Pois é. Pastor Lucas, Deus vai honrar vocês em nome de Jesus. Eu creio, meu pastor, eu creio. Quando eu me desliguei ali, foi ontem, né? Domingo, né? Domingo, não. Na verdade, segunda-feira. A chamada de vídeo com o bispo estadual? Segunda-feira. Foi segunda-feira. O bispo teve coragem de dizer, eu nunca impedi vocês de pagar aluguel. No mês de dezembro, nós recebemos o comunicado, não se paga nada. E não foi a primeira vez. E os meses que ele dizia assim, olha, pode até pagar, mas vai pagar depois da meta, aí depois, antes de cumprir a meta, tem um monte de outras exigências, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Quando chegava no fim do mês, para cumprir todas as exigências dele, para eles liberarem o pagamento, cadê? Não tinha mais dinheiro. Não tinha mais dinheiro.
Então é esse tipo de conduta que a Igreja Mundial tem tido aqui no estado de Santa Catarina. É esse tipo de procedimento que tem sido adotado aqui. E não é de hoje, não. Essa é sempre a resposta que eles dão. Mas só pega depois que mandar tudo para lá. É isso mesmo. Só paga depois que mandar tudo para lá. É isso mesmo. É assim que funciona. Entendeu? Ele diz, a gente não proíbe pagar nada. Mas primeiro tem que mandar isso, tem que mandar aquilo, tem que mandar um monte de coisa. E a gente passando vergonha com os proprietários das salas. Essa situação não é de hoje. E eu digo para quem estiver aqui participando da live, quem for ver depois, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Né? Ele explica sobre a devolução dos utensílios ali do templo, inclusive que o bispo estadual estava ciente de tudo. Estranho, né? Tudo à disposição da igreja. Ontem fui com as obreiras lá levar som, as cadeiras já vão ser levadas hoje de volta para lá. Inclusive, né, gravamos um vídeo com o bispo, né, do nosso lado, falando o que aconteceu, e o bispo falou que ele não tinha sido informado pelo bispo estadual a situação que estava aqui, o que estava acontecendo, que ele veio para cá sem saber de nada. Dona Então, Lisiane, o bispo sabia onde as coisas estavam. Ele não passou para o bispo. Então eles fizeram esse vídeo já para prejudicar a nós aqui, para que o povo pense que nós somos bandidos, que nós estamos roubando a igreja. Então são tudo armadilha deles, eles são satânicos, eles são monstruosos. E também acaba trazendo um desafio que particularmente eu acho justo. E eu duvido que alguém vai querer aceitar esse desafio. Eu não tenho problema nenhum em tirar o extrato da minha conta e mostrar para quem quer que seja. Eu desafio o bispo a fazer a mesma coisa. Eu não tenho problema nenhum em pegar a parcela do meu carro, tem 2 parcelas atrasadas, e mostrar. Agora eu quero que façam a mesma coisa. Da onde sai o dinheiro? Da onde sai o dinheiro? E lógico, para encerrar, o vídeo aí da devolução. A paz a todos, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, de uma maneira abundante, para a glória de Deus. Eu estou aqui com o bispo da igreja, o bispo Jorge, da Igreja Mundial do Poder de Deus aqui em Fraiburgo, né? E com a obreira Salete e com a obreira Neuci. Estão aqui comigo, a minha esposa, a missionária Ellen. Estamos aqui esclarecendo uma situação que infelizmente foi contada de maneira errônea, né? Nós estamos aqui, o som da igreja está ali no altar, o som da igreja está ali no altar, ali o som que foi trazido, as cadeiras estão à disposição da igreja, foi tirado porque o salão ia ser lacrado, até o miolo da fechadura foi trocado pela imobiliária por falta de pagamento da igreja. O bispo está chegando agora, ele está se inteirando da situação e eu estou aqui para esclarecer, tanto para o bispo quanto para você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo agora esse vídeo, esteja você onde estiver. Nada foi roubado, nada foi apropriado indebitamente, né? Eu não sou advogado, mas tenho algum conhecimento da lei. Não houve furto, não houve roubo, não houve apropriação indébita. As cadeiras estão à disposição da igreja, o som está à disposição da igreja. Tudo que foi tirado para preservar um patrimônio adquirido pelos membros da Igreja Mundial do Poder de Deus aqui em Fraiburgo. Como a igreja conseguiu reaver com a imobiliária o salão, as coisas estão sendo colocadas novamente no salão da Igreja Mundial do Poder de Deus em Fraiburgo. Eu me desliguei deste ministério, mas eu sempre fui uma pessoa que quem me conheceu sabe da minha índole, sabe do meu caráter. Não tenho a necessidade de subtrair nada de ninguém. Pelo contrário, nós estamos aqui para abençoar. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu tive uma conversa com esse bispo, inclusive ele me mostrou um áudio que supostamente seria do seu superior, que estaria falando umas coisas bem cabulosas no quesito dinheiro. Senhores, a paz, bom dia.
preciso de muita atenção com essa mensagem, por favor. Toda a fidelidade, os senhores já sabem, já passei por áudio, já fiz ligação, nós já fizemos de todas as maneiras chegar essa informação. É referente à segunda ajuda do mês anterior e à primeira do mês atual. Todos sabem disso. Então, vou pedir o comprometimento dos senhores regionais em conversar com os pastores das igrejas e passar para eles com muito carinho a nossa responsabilidade. Hoje, nós estamos tendo uma falta com muitos. E o que nós estamos percebendo? Alguns estão deixando passar tranquilamente. Alguns regionais estão deixando correr normalmente, como se nada tivesse acontecido. E só repassando para a gente a informação. Quer dizer, não está sendo tomado um cuidado maior com relação a isso. Portanto, eu vou precisar do compromisso dos senhores hoje, porque as medidas que nós vamos tomar a seguir serão medidas um pouco mais descritivas com relação a essa questão da fidelidade. E eu vou precisar que todos os senhores respondam e levem os pastores da região dos senhores também a responder. Então hoje, para a gente deixar aqui finalizado, os que hoje não corresponderam com a fidelidade, têm até sexta-feira. Sexta-feira. Não é para mandar uma mensagem de WhatsApp, não, é para ligar. Eu preciso de uma relação. O regional vai passar para a gente aqui a relação. O pastor X e o pastor X. Ele não resolveu, não teve cuidado com aquilo que era para ser feito. Tudo bem. Então o senhor vai já ligar para eles e vai passar para a gente a relação daqueles que ainda estão em falta, tá bom? Por gentileza, eu preciso que isso seja feito o mais breve possível. Vou precisar disso aqui no WhatsApp o mais breve possível. As regiões que já fizeram, então coloca ok, a minha região está ok. Se tiver faltado sexta, se tiver faltado qualquer situação ali citada da fidelidade ou daquilo que nós sabemos que o nosso apóstolo pediu, então eu preciso que o senhor coloque ali o que falta e até sexta-feira todos precisam corresponder, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Enfim, família, esse vídeo aqui eu não vou nem externar a minha opinião para não prolongar mais, que eu sei que já está bem extenso o vídeo. Mas eu quero saber a sua opinião sobre o ocorrido. Quero lembrar a todos que os nomes citados aqui, caso queiram o direito de resposta, as portas do canal André Carpano estão abertas. Obrigado mais uma vez pelo carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço, até um próximo vídeo. Fui!